responsável pelo ambulatório de ginecologia e ginecologia. Ela também é vice-presidente da Comissão de Ginecologia do Município Digital da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASP. E hoje ela está aqui conosco e irá abordar as características e usos dos LARs, que são os contraceptivos de longa duração. Obrigada, Sibeli, pela apresentação, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, então, falando um pouco sobre característica e uso dos LARs. Aqui estão os meus conflitos de interesse. E eu gostaria de começar falando sobre a definição de LARC, né? O que é um LARC? Então, um LARC é um método contraceptivo reversível de longa ação. O que isso significa? Significa que com uma ação você consegue uma contracepção por um tempo prolongado. E quem são esses LARCs, né? Então, nós temos os implantes contraceptivos, os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais, e nós vamos poder falar um pouquinho deles nessa apresentação. Então, aqui eu trouxe para vocês um panorama de como está sendo o uso de contraceptivos no mundo. E vejam que apesar dos LARCs terem uma série de vantagens, que incluem uma única tomada e uma ação por bastante tempo, uma eficácia muito alta, benefícios adicionais, o que a gente vê é que seu uso no mundo ainda é muito baixo. Os implantes, eles têm aí um uso mais ou menos de 2%, e os dispositivos intrauterinos em torno de 17%, e esse valor de 17%, ele é puxado muito pela China, que usa muito DIU. Então, a verdade é que a gente usa muito pouco LARC ainda, em detrimento de outros métodos, por exemplo, da laqueadura, que é utilizada por mais ou menos um quarto das mulheres e tem a desvantagem de ser um método irreversível. É importante, né, a gente pensar no LARC. O que acontece com o LARC? Além dele ter uma alta eficácia, de você precisar de uma ação só, o LARC é capaz de mudar mesmo a taxa de fertilidade do mundo. Então, esse gráfico que eu trouxe para vocês é um estudo do Colorado, em que houve uma política de introdução de LARCs. E vejam o que aconteceu após essa política de introdução de LARCs. Em pacientes de 15 e 19 anos, a gente tinha essa estimativa aqui tracejado de como ia ser a fertilidade. E após a inserção dos LARCs, houve uma diminuição da taxa de fertilidade no público adolescente, e isso é muito desejado. De forma semelhante, a gente consegue ver aqui no outro gráfico da direita, que em adultas jovens também aconteceu a mesma coisa. Lembrando aí que mais da metade das gravidezes do mundo são não planejadas e 1/3 delas são não desejadas, você ter um LARC é muito interessante, porque você consegue melhorar esses índices aí de forma muito satisfatória. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada LARC. Então, eu trouxe aqui uma tabela dos LARCs que estão disponíveis nos Estados Unidos, mas que é mais ou menos o que está disponível aqui na América Latina também. Então, primeiramente, a gente tem o implante, né, contraceptivo, que libera etonogestrel. Nós temos o DIU de cobre, que é o DIU não hormonal, e o DIU de cobre mais utilizado é o DIU de cobre D, sendo 380A. Nós temos os dispositivos de DIUs hormonais que liberam levonorgestrel com a dosagem de 52 mg. Aqui no Brasil nós temos apenas o Mirena. E a gente tem a liberação de 19, o DIU carregado com 19 mg de levonorgestrel, que é um DIU que se chama Cailina, que aqui no Brasil a gente tem disponível. Existe ainda um DIU carregado com 13,5 mg de levonorgestrel, que a gente não tem disponível aqui no Brasil e que ele tem validade de 3 anos. Então, esses são os principais LARCs que a gente tem no mundo. E qual que é o mecanismo de ação? Como funcionam, né, esses LARCs? Então, começando aqui com o Implanon, o implante contraceptivo, então, como eu disse, o Implanon ele tem 4 centímetros por 2 milímetros,
milímetros, ele vem carregado com etologestrel, que é um progestágeno, tem então poucos efeitos, poucas contraindicações para ser um progestágeno, e ele atua inibindo a ovulação. Ele é o único dos LARCs que atua principalmente inibindo a ovulação. A atividade ovariana, ela não precisa estar completamente suprimida, então às vezes você pode ter até níveis de FSH estradiosos normais. Nesses casos, o que faz a contracepção é o espessamento do bulbo cervical, que age como se fosse uma barreira para a ascensão dos espermatozoides. E isso garante uma eficácia muito alta. Um outro mecanismo auxiliar, a gente tem aí uma diminuição da espessura endometrial, mas não é o principal mecanismo de ação. O principal mecanismo de ação é a inibição da ovulação associada ao espessamento do bulbo cervical. A gente fala aqui sobre o DIU de cobre, né? Então, o que a gente tem? O DIU de cobre, ele faz uma reação de corpo estranho dentro do útero. Ele tem esse formato de T, normalmente ele vem com 380 milímetros ao quadrado de cobre, e esse cobre, ele faz uma ação espermicida. Então, além de ter uma reação de corpo estranho, que é uma reação inflamatória estérea, o cobre age como espermicida e isso previne a fertilização. Ele tem um tamanho de 36 por 32 milímetros, isso vai ser importante quando a gente comparar com os outros dispositivos intrauterinos. E o DIU hormonal? Então, o DIU hormonal ele não tem formato de T, ele tem esse formato de Y. Ele tem no corpo do DIU essa membrana que vai liberando o progestágeno de forma gradativa. O progestágeno é sempre o levonorgestrel. Então, como eu disse, ele pode vir carregado com 52 miligramas de levonorgestrel, com 13,5 ou com 19,5. Esse DIU, ele age espessando o bulbo cervical. Também há uma atrofia do endométrio, mas o mecanismo de ação principal é o espessamento do bulbo cervical, que forma uma barreira para a penetração espermática. E é assim que ele tem a eficácia dele. Quanto que é essa eficácia? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa tabela. Quando a gente fala de eficácia, a gente usa um índice que antes se chama índice de Beer, que é o número de mulheres de gravidez para cada 100 mulheres que usam o método por ano. E a gente costuma falar do índice relacionado ao uso perfeito. E esse uso perfeito, quando a gente fala em métodos de curta duração, ele é bem diferente do uso típico. Vejam aqui, por exemplo, a pílula anel adesivo, que tem um risco perfeito aí de falha de 3 em 1000, mas que tem um risco típico de 9%. Então, por que isso? Porque se vocês esquecem de tomar pílula, porque o paciente toma com outra medicação que tem interação medicamentosa, e isso é muito diferente quando a gente compara com os LARCs. Vejam que se a gente comparar a pílula contraceptiva com o Implanon, a gente tem uma diminuição aí no número de gravidezes de quase 200%. Então, são níveis muito mais eficazes. Os LARCs, eles são os mais eficazes que a gente tem com relação à contracepção ou ao número de gravidezes. Então, eles são os métodos que mais inibem a gravidez em mulheres. E as contraindicações? Então, como eu disse, assim, são métodos ou que contêm cobre ou que contêm progestágenos. Então, são métodos que têm muito poucas contraindicações. Porque, normalmente, as contraindicações, elas estão muito relacionadas ao componente estrogênico. A progesterona, o progestágeno utilizado, ele tem bem menos contraindicações. No caso dos dispositivos intrauterinos, seja eles hormonais ou não hormonais, as contraindicações elas estão relacionadas a distorções da cavidade endometrial, como um bioma submucoso, um septo, uma malformação miliariana, ou problemas na inserção, por exemplo, um câncer de colo de útero que obstrua a passagem do DIU, ou ainda uma infecção ativa do útero. Quando a gente fala sobre o DIU hormonal ou sobre implante contraceptivo, as contraindicações normalmente elas estão ligadas à presença de câncer de mama ou câncer de endométrio, que são contraindicações ao uso do progestágeno, alguma doença hepática descompensada, a um tumor maligno no
líquido, por exemplo, um adenocarcinoma ou um adenoma hepatocelular, ou ao uso de drogas que tenham metabolização do citocromo P450 e que possam alterar a eficácia do implanoma, aí falando especificamente sobre o implanoma. Então vejam que são muito poucas contraindicações ao uso. Normalmente a maioria das pessoas está apta a usar LAR. E sobre o peso, né? O peso é uma questão que foi muito importante antigamente e eu optei por trazer uma discussão com relação ao peso. Porque esses dispositivos, eles são bem carregados com uma quantidade certa, né, de progestágenos. E principalmente o Implanon, que precisa de uma dosagem para inibir a ovulação, a pergunta que se fez por muito tempo foi se o peso da paciente alteraria a eficácia. E na verdade, não altera a eficácia. Eu trouxe aqui um estudo para vocês, olha, que foi realizado com 1.168 mulheres usuárias de Implanon e 50% delas tinham obesidade e 25% tinham sobrepeso. E essas pacientes, elas não tiveram alteração da eficácia. Então, independente do peso da mulher, ela pode utilizar um implante contraceptivo, ela pode utilizar o LARC sem prejuízo da eficácia. Isso é uma coisa bastante importante no aumento que nós estamos tendo da obesidade aí no mundo. E as dificuldades de inserção? Então, o Implanon é muito simples de ser inserido, é um procedimento muito tranquilo e tem muito poucas complicações. Você pode ter uma pequena cicatriz que fica na inserção, né, do implante, que normalmente tem de 2 a 3 milímetros. Logo após a inserção, a paciente pode referir uma dor leve local, um edema leve, um pouco de eritema ou alguma equimose. A infecção ela é muito rara, porque esse procedimento ele tem que ser feito com asepsia. E se forem seguidos todos os passos de asepsia, você não vai ter problemas com infecção no local da inserção. É muito importante ser realizada a inserção no local correto, e essa é a recomendação do fabricante. A gente coloca o implante a partir de 8 a 10 centímetros do epicôndilo e que a gente coloque 3 a 5 centímetros abaixo do sulco entre os músculos, entre o bíceps e o tríceps. E essa localização é importante porque é a localização mais segura com relação à presença de vasos e de inervação. O implante é colocado da forma bem subcutânea, o menos profundo possível, o mais superficial possível. E isso facilita muito a retirada depois e diminui muito as chances de complicação. Com o aplicador, que nós temos no Implanon, o aplicador NXT, as aplicações profundas elas foram dificultadas mais ainda do que com o aplicador antigo. Então, de forma que seguindo todas as recomendações e tendo um pouquinho de treinamento, é possível que a gente coloque o implante contraceptivo com bastante segurança. É muito importante que a gente coloque de forma correta, mas é muito fácil de colocar. A retirada desses implantes, elas foram consideradas difíceis apenas em 14 a cada 1.000 implanons retirados. E ela está não palpável apenas em cada 1 a 1.000 implanons. Então, colocar superficial é o sucesso para você ter uma retirada fácil e para você não ter complicação. E como eu disse, o aplicador, o NXT, ele facilita essa inserção, de forma que os números são bastante positivos com relação a uma retirada difícil ou a esse implante não estar palpável. Ainda sobre os implantes não estarem palpáveis, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para sempre palpar o implante após a inserção. Por quê? Porque você tem que ter certeza que você colocou o implante na paciente. Então, se você não conseguir palpar, você precisa de um método de imagem para garantir que esse implante foi colocado. Eu estou dizendo isso porque em 26 de 463 gravidezes associadas ao uso de implante em todos esses anos, o implante ele não foi colocado. Então, a ponta do implante, o receptor do implante, sempre tem que estar voltada para cima para não correr o risco do implante cair no chão. E mesmo você tem que verificar
no insertor se o implante está dentro mesmo dele antes de colocar. Isso é uma coisa muito importante. Você palpa depois de inserir o implante, você pede para a sua paciente palpar também. Com relação às inserções do DIU, então o problema principal dos dispositivos intrauterinos é a dor e o medo durante a inserção. E a gente não tem muito o que fazer para essa dor. Já foi tentado xilocaína gel, misoprostol, anti-inflamatório não hormonal, e parece que não há diferença entre esses métodos e usar nada. Isso segundo uma revisão sistemática de 2015. O naproxeno ele foi considerado redutor da dor em 2 estudos incluídos nessa revisão sistemática. E o cetoprolato ele foi incluído em um estudo que era com nuligestas. Então, o grupo de mulheres nuligestas parece que houve uma diminuição da dor. Então, as pacientes têm que ser muito bem orientadas no procedimento e realmente é um procedimento que tem algum grau de dor, que é um grau que é variável de paciente para paciente, que normalmente é bem tolerado, mas não é um procedimento isento completamente de dor. As complicações são raras, por exemplo, a perfuração, que é uma complicação muito temida, é muito rara, mais ou menos 2 em 1000. Sempre que suspeitar de uma perfuração, você deve fazer uma ecografia imediatamente. E que quando a gente suspeita de uma perfuração, quando você está passando o esterômetro e de repente você perde a resistência, isso provavelmente você perfurou. Se a paciente tiver uma dor incomum, mas muitas perfurações elas não são acompanhadas de dor, e no caso de você suspeitar ou de você perfurar, a orientação é que você retire o dispositivo intrauterino e somente coloque um novo dispositivo após 2 a 6 semanas, para que o útero possa se estabelecer. Aqui então a gente tem a comparação então dos tipos de DIU, como eu disse para vocês, dos DIUs hormonais. Então o que vem carregado com 13,5 miligramas, com 19,5 e com 52. Vejam que eles têm um diâmetro de insertor diferente. Então o Mirena ele tem um diâmetro maior de insertor e também tem uma taxa de amenorreia diferente entre eles. Esse foi um estudo que a gente realizou aqui no serviço, mostrando que a facilidade de inserção dos dispositivos intrauterinos era bastante grande, em torno de 70% a 80%. Mas nesse estudo, o DIU de cobre ele foi mais fácil de ser inserido do que os DIUs hormonais e do que o DIU de Mirena. Então, o DIU de Mirena foi o mais difícil de ser inserido, seguido pelos DIUs de cobre e o DIU de levonorgestrel carregado com 19,5 miligramas, aqui no caso do Brasil, cocaína. E a dor das pacientes também foi diferente. Então, tanto o Mirena apresentou um grau de dor um pouco maior do que os outros 2 DIUs. E com relação ao padrão de sangramento, que é uma das coisas que a gente mais fala, né? Como que fica o padrão de sangramento com o uso de LARC, né? Que é um método que, como eu disse para vocês, em 2/3 das vezes são associados a progestáticos. Então veja, o DIU de cobre está associado a um aumento da dismenorreia. Então, 1/3 das pacientes vão referir uma piora da dismenorreia. 48% das mulheres que usam DIU de cobre, elas referem um aumento do volume de sangramento. E 9% têm uma dor intensa. Então, esses são os principais efeitos adversos relacionados ao DIU de cobre e que fazem com que as mulheres descontinuem. Quando a gente fala sobre o Mirena, vejam que o Mirena ele tem uma taxa de amenorreia que é melhor do que os outros 2 dispositivos hormonais, de 19,5 e de 13,5, mas não são taxas de amenorreia muito elevadas também. Então, nunca prometa para uma paciente sua que você vai usar um LARC que ela vai ter amenorreia, porque a maioria delas não vai ter, independente do LARC que você está utilizando. Com o Implanon, o que a gente tem com relação ao padrão do sangramento é que em torno de 80% das pacientes vão ter um padrão de sangramento favorável e 20% vai ter um padrão de sangramento não favorável, que são aquelas pacientes que sangram 2 vezes ou mais por mês ou aquelas que ficam muito
dos dias sangrando. Esse sangramento não necessariamente é em grande volume, mas ele incomoda os pacientes. Essas pacientes têm que ser orientadas de que isso pode acontecer e que normalmente esse padrão de sangramento melhora após 3 meses. E essa melhora, ela é mais ou menos em torno de 50%. Então, se você tem 10 pacientes e 2 apresentem um sangramento frequente ou prolongado, uma delas vai ter melhora após 3 meses de uso do implante. E o que a gente pode fazer para as pacientes que usam o implante, né? Então, para as pacientes que usam o implante, a gente pode usar ácido triamexâmico ou ácido bifenâmico, ou os dois associados, na tentativa de diminuir a inflamação. E a gente pode usar também uma pílula de diniloestradiol de 30 com levonorgestrel, ou ainda uma pílula isolada de desogestrel. Esse tratamento, principalmente esse tratamento com uma pílula combinada, ele pode ser feito para as pacientes com implanon, mas não pode ser feito para os pacientes com DIU hormonal, porque o DIU hormonal ele dessensibiliza o útero com relação aos receptores de estrogênio. Então, para paciente que põe um DIU e está sangrando, usar uma pílula combinada não melhora o sangramento, mas para uma paciente que está com implanon, que está sangrando, se ela não tiver contraindicações, você pode usar uma pílula combinada para o tratamento dessa paciente. Então, aqui eu trouxe novamente a tabela com os métodos que estão disponíveis nos Estados Unidos, para mostrar para vocês que a gente não pode realmente oferecer amenorreia. Veja, o implante ele tem uma taxa aqui de amenorreia de 12 a 23%. O Mirena, 19% no primeiro ano. O Lileta, desculpa, que é carregado também com 52 miligramas de levonorgestrel. O Mirena, 18% em um ano. O Cailina, ele vai ter 12% de amenorreia em um ano. E o que vem carregado com 13,5 miligramas de levonorgestrel, ele vai ter apenas 6% de amenorreia em um ano. Então, é muito importante que a gente oriente os pacientes de que a amenorreia pode não acontecer. E isso não afeta a eficácia. Ela tem que ser orientada com relação a isso. Se essa paciente for bem orientada com relação a isso, veja o que acontece. Ela não descontinua o uso do LARC devido ao sangramento. Ela só precisa saber que isso pode acontecer e ter certeza que a eficácia é mantida, independente do padrão de sangramento. Então, veja, tanto com implante, quanto com DIU hormonal, quanto com DIU de cobre, se você orientar essas pacientes, mais de 70% vão continuar o uso aí em 12 meses, mesmo tendo um sangramento desfavorável no seu padrão menstrual. Então, volto a dizer que o aconselhamento é muito importante, que a paciente tem que ter suas expectativas muito bem esclarecidas com relação ao que vai acontecer na hora que ela colocar o LARC, na hora que ela passar a utilizar o LARC. Os benefícios adicionais, né? Porque as pacientes, elas querem uma eficácia boa, poucos efeitos adversos e, de preferência, que esses métodos tenham um benefício adicional. Então, uma das coisas que a gente tem é uma melhora importante da dor pélvica cíclica em pacientes que usam implanon. Então, esse é um estudo de revisão sistemática, com 4 estudos que foram incluídos, com 24 meses de seguimento, e vejam como cai a gravidade índice de escala visual analógica de dor com essas pacientes após o uso de implanon. De forma semelhante, a gente vê que tem uma melhora importante naquelas pacientes que têm dor fora do período menstrual também, uma dor não cíclica. E também há uma melhora da dispareunia da dor durante a relação sexual. Isso tudo é um benefício adicional aí do implanon. Quando a gente compara implanon e DIU de Mirena, DIU de levonorgestrel, no tratamento da endometriose, que a gente consegue ver. Vejam nesse primeiro gráfico que há uma queda importante da escala visual analógica, do score da visual analógico de dor, tanto nas pacientes que usaram implanon, quanto nas pacientes que utilizaram o DIU de Mirena. Porém, os níveis de CA-125, que é um marcador inflamatório, um marcador de endometriose, ele só
melhora aí da atividade ovariana. Isso que explica as quedas dos níveis de CA-125. Mas são opções aí para pacientes com endometriose, tem esse benefício adicional. E somente aqui para terminar, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para vocês, lembrando que mais da metade aí, então, das nossas pacientes, elas têm uma gravidez não planejada, e 1/3 tem uma gravidez não desejada. E eu tenho certeza que o jeito de mudar essa taxa de gravidez não planejada, de gravidez não desejada, é aumentando o acesso das nossas pacientes aos LARCs. Então, o apelo que eu deixo é para a gente fazer um esforço para mudar esse cenário. Vamos falar mais sobre LARC, vamos orientar mais nossas mulheres sobre LARCs, para que cada mulher possa programar a sua gestação e engravidar só no momento da vida que elas desejarem. Obrigada. Muito obrigada, senhora Cássia, pela brilhante aula. E eu tenho 2 perguntinhas aqui que eu acredito que os nossos ouvintes tenham também a curiosidade de saber. Esses LARCs, eles podem estar associados ao ganho de peso? É uma excelente pergunta, Sibeli, né? Não deu para a gente falar muito, né, claro, sobre LARCs numa apresentação curta, mas essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, como eu disse, as mulheres elas querem benefício adicional, não querem um efeito diverso e principalmente não querem um aumento de peso, né? Nenhuma mulher quer aumentar o peso. E assim, a boa notícia é que os estudos mostram de que os LARCs não estão associados com o aumento de peso, então nem o implante contraceptivo, nem o DIU hormonal, nem o DIU não hormonal. O DIU não hormonal, nos estudos, ele é utilizado como controle, né? Como ele não tem nada de medicação, ele é utilizado como controle. Então, não tem uma diferença entre os 3 grupos com relação ao ganho de peso. O que acontece é que, com o passar dos anos, as pacientes, a maioria das pacientes, a média das pacientes, tende a ganhar um pouco de peso. Isso independe do uso do tipo de método contraceptivo que ela está usando. Então, não tem diferença com relação ao peso, as pacientes podem ficar tranquilas que elas podem utilizar LARC sem problema. Tá certo. E quanto à acne, existe alguma correlação? A acne, ela tem que ser tratada de uma forma mais ampla, assim, né? Então, quando você tem uma paciente com acne, essa acne ela pode ser decorrente de um aumento dos níveis de testosterona. Se essa paciente está usando, principalmente da testosterona líquida, se essa paciente está usando um método contraceptivo com estrogênio, o estrogênio faz com que tenha um aumento da proteína SHBG. Essa proteína é a proteína que se liga à testosterona. Então, a testosterona fica mais ligada a SHBG, porque você tem uma quantidade maior de SHBG, e aí você tem menos testosterona livre. Com isso, você tem menos efeitos na pele, menos pelo, menos oleosidade, menos acne. Na hora que você tira a pílula contraceptiva combinada, a paciente volta ao estado dela normal. E se o estado dela normal era um estado que ela tinha acne, que ela tinha oleosidade, que ela tinha purificação, isso volta ao que ela tinha. Não necessariamente que o método está colaborando para esse aumento de acne. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. O que ela está usando? Se a paciente não está usando nada de contracepção hormonal e ela passa a usar um progestágeno, né, seja ele na forma de um dispositivo intrauterino ou na forma de um implante contraceptivo, ela pode referir acne. Isso acontece aí em mais ou menos 12 a 15% das pacientes. Mas normalmente é uma queixa transitória, maior no primeiro ano de uso, e ela é autolimitada. Depois do primeiro ano, normalmente isso tende a ficar bem e a paciente não descontinua o uso dos LARCs em decorrência da acne. Então, não é o que mais incomoda as pacientes. Eu acho que a queixa que mais incomoda as pacientes é o padrão de sangramento, e isso precisa ser muito bem orientado, porque eu acho que a gente vende muita ideia de que ela vai usar um LARC e que ela vai ficar sem menstruação.
menstruar, como eu mostrei para vocês, isso não é verdade na maioria das pacientes. Agradecendo a Cássia pela brilhante aula e